Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre evocações mágicas. O que acontece quando a pessoa faz uma evocação dessas presentes em grimórios, em livros proibidos, ou então ela vê na internet um ritual, fala eu vou fazer, não sabe o significado daquilo. O que acontece com essas pessoas? E mais, eu vou contar no final 3 casos de pessoas que se enveredaram a fazer rituais sem o devido preparo e o que aconteceu com elas. Fica comigo que é logo depois da vinheta. Bom pessoal, já vai deixando o seu like aí, assine o nosso canal e acione a sinetinha para recebimento de avisos de novas publicações. Bom, primeira coisa que nós vamos conversar é exatamente sobre essa questão de fazer evocações mágicas. Tem muita gente que acha que a magia é subjetiva, que magia não funciona, que nem magia negra não pega, porque se pegasse então os times lá da Bahia, que por conta dos candomblés iam sempre ser campeões, né? Então essa coisa não procede porque as pessoas não entendem os processos, falam bobagem sem saber. Porque, na verdade, a magia ela funciona tanto para o bem como para o mal. É você que direciona. A pessoa bem intencionada, ela vai fazer uma magia para abrir os caminhos, para atrair luz na vida delas, para abençoar as pessoas, para curar as pessoas, para fazer o bem, né? Para abrir determinados caminhos que estão truncados, harmonizar um casal, enfim, coisas que são necessárias no nosso dia a dia e que às vezes esbarra um pouco na ciência que não consegue encontrar uma saída para determinadas coisas. Então o que acontece? A pessoa apela para a magia e se a pessoa souber fazer direitinho ou de repente recorrer a um mago, aquilo vai dar muito certo. Mas quando as pessoas não têm conhecimento, a maioria delas acha ou põe na cabeça que tem que recorrer às trevas, porque as trevas é que tem poder, o diabo tem poder, enfim, vou evocar os demônios, porque os demônios eles são mais fáceis de se conversar e eu não preciso ter limites, eu posso de repente expressar o meu desejo de vingança, de ódio, ou para pisar em cima de alguém para poder crescer, enfim, não tem problema nenhum, eu estou livre, se eu for fazer isso com os anjos não vai dar certo, porque tem alguma maldade envolvida. Então vocês percebem que a pessoa ela já vai mal intencionada. A pessoa que está fazendo um ritual com demônios, em sua maioria, não está fazendo boa coisa, né? Está tentando fazer algum tipo de amarração para prender a pessoa amada, está tentando realmente prejudicar alguém de alguma forma para se levar vantagem. Então, veja bem, a pessoa já começa mal, baixando o nível energético dela, e ao baixar o nível energético dela, o que acontece? Vai estar atraindo criaturas trevosas. O que acontece muitas vezes, que a criatura ela precisa de um link para se comunicar com você, para chegar perto de você. E essas pessoas elas vão procurar rituais em grimórios, na internet, ou então algum ritual ensinado por alguma pessoa inoperante, né, algum tipo de sociopata aí que ensina coisas erradas na internet e a pessoa vai naquela onda e resolve fazer aquele ritual, né? Faz o ritual cerimonial, pega uma receita, fala palavras que não entende, ela não sabe se ela está falando nomes demoníacos, ela não sabe. E pior ainda, desenha selos, né, mágicos, que são assinaturas astrais de determinadas entidades e que pode abrir o caminho, né, para criaturas perigosas. Mas tem muita gente que fala assim, mas o que acontece? Tudo bem, mas eu antes vou falar os nomes de Deus, eu vou evocar a proteção dos 4 elementos, dos guardiões, para que eu possa fazer esse ritual. Tá bom, mas aí o que acontece é o seguinte, não é bem assim como você está falando. Tá? Por quê? Porque se você não tem o devido preparo, na hora que você fizer a evocação e você abrir o abismo, né, e as entidades do astral inferior vêm correndo, nunca vai vir coisa boa de lá. Por quê? Primeiramente, você não tem uma vontade forte, definida, que é feita
né, que é conquistada, na verdade, com treinamento mágico. Então você vai fazendo exercícios espirituais até você ter o domínio da sua vontade. Quando você passa a ter o domínio da sua vontade, aí sim que você consegue fazer rituais, mas nesse ponto já se passaram alguns anos de janela. E mesmo assim, nunca é recomendável que você trabalhe com criaturas trevosas, porque de lá vem coisas indesejáveis, vem habitantes do umbral que você não conhece e que podem destruir a sua vida. O que acontece? Quando você faz o círculo mágico, e você faz o triângulo das manifestações, e você está evocando, de repente, por orientação de algum feiticeiro, e você coloca ali, deita um sacrifício de sangue, uma bobagem dessa aí, mata o bichinho, põe lá, essas asneiras que existem por aí, o que acontece? Vêm criaturas trevosas, vêm correndo, aliás. Essas criaturas trevosas vêm e vão ficar ali na espreita para poder te atacar. Uma vez que você trabalhou, porque um trabalho mágico, cerimonial, né, ele não acontece só no plano físico, ele acontece no plano energético e no plano astral também. Tá? Então o teu nível mental ele fica saturado com aquelas energias que você está mexendo e você abre uma porta para uma criatura dessas. Imagina o seguinte, você abriu uma porta para uma criatura trevosa adentrar a sua vida. E isso é extremamente pernicioso. Né? Recentemente nós ajudamos um casal que ficou trabalhando aí com goécia, sem saber, sem conhecimento de causa, e se deram muito mal. A vida deles virou um caos total, né? E nós conseguimos banir essas entidades, ensinamos como eles tinham que fazer para reverter o processo, tirar essas entidades exatamente do ambiente astral deles, para que pudesse estar purificado, e aí sim eles conseguiram fluir a vida deles, ficou tudo bem, tudo em paz. Mas a coisa ela não é tão simples, porque quando essas criaturas vêm, e elas vão tentar atingir teu físico, elas vão tentar atingir o seu físico. Qual é o objetivo? Sugar a tua energia, vai tomar a sua energia, vai te deixar doente, e se for uma entidade demoníaca, piorou ainda, porque essas entidades elas têm uma carga de antimatéria muito grande e vão começar a danificar a sua saúde física, o seu corpo. Então é muito, muito complicado. Pessoal, se vocês soubessem, tá, do que a gente vê no astral, vocês jamais iriam fazer essa besteira de mexer com goécia e coisas assim. Mas tudo bem, eu vou contar para vocês aí 3 casos, né, nesse momento, de pessoas que se meteram, depois vieram pedir ajuda para nós, e nós conseguimos ajudar essas pessoas, aí depois no final também ficou tudo bem. Tá? O primeiro caso foi um rapaz que morava na Europa, tá? Morava ali na Espanha, ele entrou em contato comigo, começou a conversar sobre magia e tudo mais, fez consulta comigo, etc. E eu falei para ele, falei dos perigos, e ele tinha algumas dúvidas, e ele perguntou essas dúvidas, tentou tirar, né, para saber sobre aquilo. Ele falou, eu quero uma consultoria, e eu tentei alertá-lo sobre os perigos de se trabalhar com isso daí. Ele falou, mas quer dizer que o negócio funciona mesmo? Eu falei, funciona, só que pode funcionar para o bem ou para o mal, tudo depende de como você for direcionar os teus pensamentos. Tem que pensar muito bem o que você vai fazer. Não, porque eu vou fazer, porque eu estou pronto, comprou espada, comprou tudo que ele precisava, né? Foi me mostrando que ele estava. Eu falei, rapaz, você não tem preparo para isso. E tudo bem. Muito bem. Aí eu cansei de falar e ele resolveu fazer por conta e risco dele. Fez lá o ritual, que era para evocar alguma entidade da Goécia, eu não sei qual, nem me recordo, também não quero nem falar nomes. Mas ele fez lá o ritual, né? Em determinado momento, ele não sentiu nada. Parecia que tinha um vazio no ar, e realmente essas entidades ela causam assim, uma sensação de vazio, é aquela, eu chamo de aridez do deserto, desolação,
né, uma tristeza profunda, alguma coisa assim. Ele começou a se sentir mal, começou a se sentir assim, mas não percebeu nenhuma entidade. Ele falou, eu acho que não deu certo, depois eu tento outro dia. Largou tudo lá, porque ele estava exatamente num ambiente lá na casa dele, tinha um quarto que ele tinha preparado para aquilo, né? Imagina, dentro da casa dele, evocando entidade demoníaca, quer dizer, não ia dar em boa coisa, né? E foi dormir. Quando ele foi dormir, à noite, ele começou a levar beliscões, tapas na cara, né? Tapas violentos. E ele acordava assustado, suando frio. Sofreu que nem um camelo à noite, acordou para beber água, escutava barulhos na casa, ele não sabia o que fazer. Mas os tapas na cara, ele falou que foram mais de um, e ele ficou apavorado. No dia seguinte, ele entrou em contato comigo. Ele falou, Mago, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei o que fazer. Eu acho que passou alguma coisa ali por portal que está me atacando. Eu falei, eu te avisei que ia passar alguma coisa indesejável. Algum habitante do umbral veio lá junto, né? Você ficou evocando essas entidades aí e o cara veio junto aí e ficou. Mas como é que foi? Aí ele falou que fez o ritual, largou tudo. Eu falei, você tá maluco? Além de você fazer tudo errado, você abriu um portal, você não fez banimento no final, não selou o portal, não fechou, né? E deixou tudo um portal aberto. A tua casa deve estar recheada de criaturas do umbral. Ele falou, putz a vida, e agora? O que eu faço? Eu falei, você vai ter que fazer todo o processo, todo o ritual. Ele falou, mas eu estou morrendo de medo. Eu falei, você não teve coragem para fazer a besteira? Né? O que você imaginava? E aí ele criou coragem, na mesma noite ele fez. Como ele estava muito longe, eu não tinha como agir, eu tentei ajudá-lo da melhor forma que eu pude, né? Solicitando ajuda para os protetores, os nossos guardiões. E ele fez o ritual completo, né? Evocou essas entidades na ponta da espada, mandou com que elas retornassem, exorcizando essas entidades, a entidade que ele falou, que fosse para o abismo, que fosse embora. Depois que ele terminou, ele pegou e fez um banimento, selou, né? Ele tinha feito a abertura, né? Selou o portal magicamente, que existem fórmulas de se fazer isso aí. E o que aconteceu? Ficou tudo bem. Esse foi o primeiro caso, que não foi tão grave assim. Houve também um segundo caso de um rapaz residente dos Estados Unidos, que ele era um um zelador de um prédio. O prédio havia sido comprado por uma pessoa, o contratou para dormir lá no prédio, tomar conta do prédio, porque o prédio iria ser reformado para que o dono pudesse fazer a locação dos apartamentos naquele prédio. Era um prédio pequeno, no centro de Nova York, enfim. Ele falou, é uma ótima, porque eu cuido lá, ele ia ajudar na reforma e tudo mais, e ia ganhar um bom dinheiro. Então ele resolveu ficar lá, mas ele era um estudante ávido aí de magia e tudo mais. Da mesma maneira, ele veio me procurar, que ele disse que queria aproveitar o local, porque havia um subsolo nesse prédio, onde um subsolo para guardar os veículos, né, uma garagem, né? E ele queria aproveitar então, porque ele estava sozinho no prédio, para fazer o ritual. E ele queria um ritual para prosperidade, ele queria que desse certo, porque ele estava lá nos Estados Unidos, ele queria que a vida dele progredisse. Então ele ia fazer. Eu falei, olha, não faça ritual com entidades trevosas e tudo mais. Bom, para variar, não me escutou. Não me escutou, resolveu fazer o ritual, fez. O que aconteceu? O negócio foi meio feroz, porque eu acho que já tinha alguma coisa por lá, e ele escutava assim, quando começou o ritual, primeiro, as velas todas apagaram, bateu um vento, ele falou que ele estava no subsolo, não sabe de onde veio aquela corrente de ar, e apagou as velas, né? E ele começou a escutar um barulho pareciam coisas estalando, parede, assim, rangendo, coisas rangendo, assim, arranhando, enfim, foi terrível. Ele ficou apavorado.
E o que ele fez? Ele pegou, se mandou, foi para o apartamento dele e ele sentia todo o tempo que tinha alguma criatura correndo atrás dele. Ele chegou, fechou a porta, deitou na cama dele e começou a rezar. Então ele dizia que ele rezava assim, cantando: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Diz que ele cantava porque ele estava apavorado e cantando talvez ajudava. Ele começou a rezar cantando. Mas o que aconteceu? Ele levou umas porradas, houve umas batidas violentas na porta. Ele escutou o nome dele mais de uma vez, escutou andando no quarto, porta batendo no apartamento. Ele disse que foi a noite de terror assim absoluto, né? Ele não via nada, mas ele sentia e arrepiava o tempo todo e sentia que pegavam no braço dele e davam uma puxada, ele pegava e jogava para o lado. Foi um terror. Da mesma maneira eu ensinei ele a fechar, a banir e tudo mais, e nós tivemos sucesso e foi retirado essas criaturas, mas já tinha coisa lá. Por isso que é perigoso. Além de tudo, você vai fazer um lugar que não é consagrado, né? E o que acontece? Acontece exatamente isso. Ele pegou uma criatura que já estava transitando por lá, a criatura, né, ele abriu a porta, a criatura entrou. E aí que o negócio complicou. Tá? O último caso foi uma pessoa que me contou o que tinha acontecido, e depois que ela fez, veio pedir ajuda para mim, e nós também ajudamos. Foi o seguinte: essa pessoa, ela resolveu fazer um ritual na mata, tá? Então ela fez lá um ritual e ela, infelizmente, usou essa metodologia de sacrificar um pequeno animal porque ela achou que isso ia fazer a atração e agradar os espíritos. E o objetivo eu nem me lembro direito o que era, né, que ela estava pedindo, mas eu acho que na verdade era alguma coisa para atrair riqueza, alguma coisa assim. E foi na mata e resolveu fazer. Fez lá um ritual esdrúxulo, maluco, sem círculo mágico nenhum, porque diz o autor, né, que ensinou ele lá, disse que não precisava de círculo mágico, isso aí era bobagem. Olha só a loucura. E o que aconteceu? Ele pegou, sentou na frente assim da oferenda. E ele viu. O que ele viu foi terrível. Foram entidades sombrias, com os dentes enormes, que se deitavam em cima da oferenda e olhavam para ele. Ele diz que viu a coisa mais horrível nesse mundo, que no meio dessas entidades existia uma outra muito grande. Essa entidade tinha, sei lá, na concepção dele, quase 3 metros de altura. Ele ficou apavorado e essa entidade também veio, se deitou, olhou para ele, deu gargalhada e perguntou o que é que ele queria. Ele não teve nem coragem de falar. Aquilo foi tão grotesco, foi tão forte para ele, que ele não se lembra em qual momento ele perdeu a consciência. Só que ele sentiu que ele estava esgotado e que aquelas criaturas depois resolveram sugar a energia dele também. E aí começou a dar tudo errado na vida dele. Tudo. Né? O casamento dele acabou, perdeu o emprego, enfim, um caos se instalou na vida dele por conta dessas criaturas que ele evocou. Resultado final, veio pedir ajuda para a gente fez um trabalho, abriu totalmente os caminhos dele, afastamos essas criaturas e no final ficou tudo bem, né? Conseguimos afastar, a vida dele começou a progredir de novo, tudo bem. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas histórias, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com isso também, que é muito importante. E se vocês gostaram, deixa um like aí pro Mago, assine o nosso canal, acionando a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. E para quem quiser estudar conosco, a nossa loja é maisondelamagie.com.br, você clica, escolhe o seu curso, baixa no seu PC ou smartphone, tá? E aí é só você estudar, tá bom? É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!